Fala galera, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Quero, como sempre tenho feito, continuar agradecendo a todos que têm se inscrito no canal, têm deixado os seus joinhas e têm deixado também o seu comentário. Que Deus continue os abençoando. O tema de hoje é suicídio. Eu irei dar continuidade aos dois últimos vídeos que eu gravei, quando falei de ansiedade e depressão. E hoje nós iremos falar um pouquinho, como eu falei da outra vez, um panorama a respeito do suicídio. É um tema complexo, difícil de ser falado. A gente tem visto muitas pessoas falando sobre isso, o mundo fala sobre isso. É algo que tem tomado uma grande proporção, mas hoje eu quero falar de uma forma resumida, fazendo um panorama sobre o suicídio à luz da Bíblia. Amém? Quero trabalhar duas coisas que também levam pessoas ao suicídio. Hoje há muitas coisas, óbvio, que levam as pessoas ao suicídio, como a perca de alguém, a perda de um relacionamento, o bullying, abusos. Há várias situações que levam uma pessoa ao suicídio, transtornos. Mas hoje eu quero trazer duas situações à luz do Evangelho e eu creio que Deus tem uma palavra ao seu e ao meu coração, amém? Então, bora refletir. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está no livro de Mateus, capítulo 27, verso de número 5, que diz assim: Vem que eu estou todo agasalhado aqui hoje, está muito frio, mas não deixamos de gravar para vocês. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 5 diz assim: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Quando falo sobre o suicídio, quando eu converso com algumas pessoas a respeito disso, eu chego a duas conclusões do porquê nós estamos vivendo dias como os dias de hoje. O porquê o suicídio tomou e tem tomado essa proporção diariamente. Tantas pessoas hoje têm tirado a própria vida, têm desanimado, a vida tem perdido a graça e o sentido, e a solução para muitos é tirar a própria vida. Por quê? Uma das primeiras conclusões que eu chego vivendo e olhando para os dias de hoje é que a nossa geração, ela não gosta de absoluto. As pessoas hoje, elas não gostam mais de verdades absolutas. Cada um hoje faz a sua verdade, cada um hoje vive como quer, vive da maneira que acha melhor, e não gostam mais de verdades absolutas, como a palavra de Deus. As pessoas não gostam mais, na maioria dos casos, de serem guiadas por esse livro. Elas querem sim usar alguns textos que alegram o seu coração, que dialogam com os seus dias, mas elas não querem mais viver este livro como uma verdade absoluta. Vocês se lembram, assim como eu, que antigamente o casamento era sagrado. Hoje, o homem que tem uma mulher só é besta, é bobo para a sociedade dos dias de hoje. Hoje, aquele que é fiel, aquele que trabalha direito, aquele que se esforça para viver em verdade, para a sociedade de hoje, é um imbecil, é um besta, é alguém que é meramente enganado. Hoje as pessoas não gostam mais de verdades absolutas. As pessoas vivem como elas querem viver, cada um faz a sua verdade. E por causa disso, o que tem acontecido? O que é verdade para mim, hoje para você pode não ser verdade. E o que é mentira para mim, para você de repente hoje não é mentira. Cada um escolhe como quer viver, cada um escolhe os seus desejos, as suas vontades e vive a vida como quer. Então a falta de verdades absolutas faz com que as pessoas hoje se percam. Eu que sou cristão, no meio cristão a gente tem visto hoje muitas teologias que têm se levantado. Nós vemos uma teologia como a teologia liberal, onde tudo pode, onde nada mais é pecado, onde tudo é graça. Então você pode viver como você quer. Nós vemos a teologia universalista, onde ninguém mais vai para o inferno. O inferno é utópico, não existe o inferno, sendo que Jesus foi um dos que mais falou a respeito do inferno. Nós vemos várias teologias, como a teologia da prosperidade, que tira os teus e os meus olhos do céu e coloca eles na terra, onde faz com que a gente viva apenas o aqui e o agora e se esqueça da eternidade.
Então nós temos visto que as pessoas não querem mais viver verdades absolutas. E por causa disso, o que tem acontecido? Os corações estão clamando: onde está a verdade? Nós estamos procurando pela verdade e não a encontramos mais. Porque o acúmulo de informações, o acúmulo de teologias, de ideias e de verdades tem feito com que a gente perca o norte, a direção. As pessoas estão perdidas e os corações estão clamando pela verdade. Onde está a verdade? E as pessoas não encontram mais. Por quê? Porque nós perdemos a verdade absoluta que está nas Escrituras. Hoje cada um faz a sua verdade e vive como quer. Então esse é um dos motivos pelo qual as pessoas têm tirado a própria vida. Porque elas procuram pela verdade, que caminho seguir. Antes falávamos assim, a mentira é pecado. A pessoa se esforçava para não mentir mais porque ela acreditava que a mentira era pecado e um pecado absoluto. Antes nós falávamos assim, seja fiel à sua esposa. E a pessoa se agarrava nessa verdade e lutava pelo seu casamento até o final. Hoje não. Se o casamento perde a graça e o sabor por um determinado período, a pessoa logo ela diz assim: eu quero ser feliz. E na busca pela felicidade, nós largamos as pessoas, nós pulamos etapas e processos. Não importa quem nós estamos ferindo, nós queremos apenas ser felizes. Então hoje as pessoas não vivem mais as verdades absolutas que há neste livro. Cada um vive como quer e por causa disso as pessoas estão perdidas. E em meio a essa escuridão, muitas estão dando cabo da própria vida, porque não sabem mais que direção tomar, em que se agarrar e como viver. Neste livro, neste texto que eu li para vocês, nós vemos um homem que se chama Judas. Judas, num determinado período da vida dele, quando ele vê que Jesus ele vem, e todos nós sabemos que Jesus, quando ele veio, a princípio, ele não veio para estabelecer um reino físico. Ele veio para estabelecer um reino espiritual, um reino interior. Ele veio para transformar não as nossas realidades ao redor, mas as nossas realidades aqui de dentro. Então Judas, quando vê Jesus, ele olha para Jesus como muitos olhavam. Ele achava que Jesus tinha que vir e transformar as realidades ao redor, governar, mudar a sorte de cada um deles. Mas essa não foi a ideia pelo qual Jesus veio. Jesus veio primeiro para implantar um reino espiritual e não um reino físico. Judas, ele tinha sua própria verdade. E quando ele viu que Jesus não veio para isso, ele se frustrou. Então, em meio a essa frustração, a esse baque, o que ele faz? Com o tempo, ouvindo as verdades de Jesus, a pregação do Evangelho, a salvação, milagres, tantas coisas que ele viu, e mesmo assim ele não abraçou aquela vida como uma verdade absoluta. Não, a gente sabe que com o tempo, ele acaba traindo o Senhor Jesus. E quando ele trai o Senhor Jesus por 30 moedas, o que acontece? Quando ele olha para Jesus, ele se arrepende do que faz, a angústia toma conta do seu coração, e a Bíblia diz que ele vai tirar a própria vida. A segunda coisa pela qual eu tenho mais visto as pessoas tirarem a própria vida hoje, sabe qual é? Não, as pessoas estão tirando a própria vida não porque elas querem matar o corpo, mas porque elas querem matar a dor que as angustia. A Bíblia em nenhum momento mostra Judas querendo tirar a própria vida, mas nesse determinado momento da vida dele, a Bíblia o mostra caminhando para a morte. Não porque ele queria matar o seu corpo, mas sim porque ele queria matar a dor que o angustiava. Ele queria arrancar a dor do seu peito. E muitas pessoas hoje tiram a própria vida por um determinado momento da vida. Não por um contexto, não por tudo que ela tem vivido, mas por um período difícil que ela tem vivido. Por momentos de dor, por uma perda, por algo que tirou o seu chão, ela acaba cometendo este ato de suicídio. Há muitas pessoas que estão tirando a sua vida não porque querem matar o corpo, mas porque querem tirar a dor que as angustia. Isso nós temos visto aí no nosso mundo afora, no nosso Brasil, ao nosso redor. E será que temos tido um olhar sensível para as pessoas que estão ao nosso redor, que querem tirar a própria vida? A Bíblia ela fala no livro de Êxodo sobre não matarás. E no Novo Testamento ela fala também essa palavra, não matarás. O que ela está querendo dizer a respeito de não matarás? Ela está querendo dizer assim,
esse texto ele diz não só sobre matar o próximo. Nesse texto ele está querendo dizer que não matarás a si mesmo também. A interpretação deste texto é essa, não apenas matar o próximo, mas também tirar a sua própria vida. A Bíblia orienta a não fazer isso. O próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então a Bíblia orienta que o suicídio é pecado contra Deus, que não se deve fazer isso. Juliano, mas quem se suicida vai para o inferno? Não cabe a mim dizer isso. Há muitas situações que fogem da nossa alçada, do nosso alcance. Muita gente que passa por uma crise, muita gente que toma remédio, que pode desencadear efeitos como esse de tirar a própria vida. A gente sabe de várias situações. Eu não sei do teu coração, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo, mas a Bíblia orienta a não tirar a própria vida. Eu quero ler algo aqui que um amigo meu me disse a respeito do suicídio, um pastor amigo meu, o pastor Richard. Ele me falou sobre isso, eu quero ler e eu encerro esse vídeo para você. A pergunta é, uma pessoa que se suicida é perdoada? Essa é a pergunta que paira. Essa é a pergunta que todos os dias nós fazemos quando estamos envolvidos em uma questão como essa. E ele me disse assim, eu anotei, eu achei muito legal. Eu acredito que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Eu não sei em quais situações a pessoa chegou a esse ponto. O estado psicológico da pessoa é o porquê de tal. Vários personagens bíblicos passaram por situações muito difíceis e pediram a morte. Moisés, Elias e outros. Eles pediram para Deus a morte. Por entender que não poderiam fazer isso, entendiam que o suicídio era um pecado contra Deus. É uma demonstração de total falta de fé em Deus e na eternidade. Precisamos estar sensíveis às pessoas, ter um olhar de amor e não de julgamento. O homicídio que cometemos contra o outro nos leva a sermos julgados por Deus e pela lei dos homens. O homicídio que é cometido contra a si fica ao encargo somente de Deus julgar, então não cabe o homem julgamento. Meu querido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas peça para que Deus te fortaleça hoje. Peça para que Deus te visite e para que Ele tire a angústia do teu coração e para que Ele te traga de volta um norte e as verdades absolutas que estão nesta palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te fortaleça e fortaleça os seus ao seu redor. Fica aqui o meu forte abraço e um ótimo final de semana.